E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Júlio César do Nerd ou Nada. Tô aqui pra falar sobre o filme do Superman, né? Novo que estreou agora no cinema do James Gunn, né? Tão aguardado filme. Então, eu vi o filme, o que eu posso falar? O filme é bem divertido, cara. Eu já vi algumas críticas de youtubers aí famosos, do Gustavo Cunha, que não gostou do filme, do Jurandir Gouveia, que gostou, e do PH Santos, né, que curtiu também. Eu me surpreendi com o Gustavo Cunha, que ele achou que o filme tinha que explicar mais sobre algumas coisas, mas foi por isso mesmo que eu gostei. Ele foi feito para os fãs, então não precisa explicar muita coisa, né? O Homem de Ferro foi o primeiro filme da Marvel Studios e eu gostei pra caramba, porque ele começou de uma forma bem divertida esse no universo da Marvel, né? Com o Homem de Ferro. Então aqui o James Gunn ele fez a mesma coisa, né? E falando mais precisamente do filme de Superman, foi o primeiro filme de Superman que eu realmente gostei, né? Aqueles filmes antigos lá do Christopher Reeves eram muito bonachões, soluções meio estranhas, escrotas assim, eu não gostava não. Aquele Clark babaca lá, eu não gostava. É claro que o Clark tem que ser sempre mais babaca comparado com o Superman, né? Mas aqueles filmes lá, ali era demais. E tem uma pessoa, se eu assistisse quando era criança, eu gostaria, mas eu assisti realmente quando era criança, mas depois de passar o hype, assisti aquilo lá nos anos 90, 80, quando passava no SBT lá, ou na Globo e tal. Acho que era no SBT que passava no cinema em casa. Aí eu assisti e não curti muito não. Nesse aqui, o James Gunn ele mostra um Superman frágil, né? Ele já começa sendo derrotado. Achei interessante que sempre o Superman ele ganha todas, né? Aqui não, ele já é derrotado logo no início. E eu gostei também do Lex Luthor, como ele é apresentado, né? Ele é bem perturbado, assim, é até um pouco irritante o jeito dele. E ele é bem obcecado com o Superman, porque ele tem inveja do Superman. Ele mesmo admite uma hora do filme lá que ele tem inveja do Superman, né? Então, como pode existir um ser desse jeito se eu sou foda? E como é que pode existir um cara que supera minhas expectativas, né? Então, eu gostei desse personagem do Lex, né? Ele é meio que uma mistura de Elon Musk com Trump, com o dono de Big Tech, com conspirador político. Ele é tudo isso, cara, em um cara só. Ele é tipo tudo de ruim que os Estados Unidos pode oferecer. E o Superman também é americano, né? Só que ele é um americano diferente, né? Ele defende todos os países, né? Então não tem nada a ver com o governo dos Estados Unidos agora, né? Então, Lex, falando um pouquinho mais do Superman. Superman, Clark Kent, barra Kal-El. Esse herói, ele nasceu para ser bugado já, né? É um alienígena Kal-El que é enviado para a Terra e aqui é nomeado como Clark Kent quando foi adotado lá. E depois ele se torna o Superman. Como é o psicológico aqui do Clark, né? Ele é um cara muito otimista, né? Tem bastante esperança na humanidade, mas ele não quer matar nenhum inimigo. Ele quer salvar todo mundo, até o esquilo. Mostra ele salvando o esquilo para mostrar que ele quer salvar todo mundo mesmo, né? Os animais e tal. Super defensor. Até o monstro lá, quando morre, ele fica sentindo, né? Porque ele não foi ele que matou, foi o Guy Gardner, né? E ele não, ele sente muito, né? Para ele, toda a vida é passível de ser preservada, né? Mas a impressão aqui, no geral, é que o Superman ele é meio infantil, né? Porque ele faz questão de não, ele não vê os comentários maus que falam, comentários ruins dos haters dele na internet, mas quando é bom ele gosta, né? A Lois até questiona ele se ele perde a linha, tipo, ele não sabe se ele é o Clark, se ele é o Superman, tem esse conflito, mas ele parece uma pessoa infantil, mas que no final ele é ressentido porque ele se sente incompreendido, porque ele é o cara que quer fazer o bem e faz o bem mesmo, e ninguém entende os motivos, né? Porque ele invade um país e derrota lá o lado que ele acha que é o lado ruim, né? Mas ele vai contra um aliado que é dos Estados Unidos, então ele não pensa na questão política, né? Então ele não está acima da política humana, né? Ele é um Deus que tem problema de conviver com seres humanos, né? Como o pai dele mesmo falou no vídeo, né? Eles são pessoas atrasadas e confusas, né? Ele seria como se fosse um ser superior, né? E ele sofre as consequências desses atos de bondade que ele faz sem pensar nas consequências. Mas o que roubou a cena pra mim do filme também foi o Supercão, né? O cachorrinho é muito legal e é genial que você ter um cachorrinho porque todo mundo tem um cachorrinho, né? E o Superman teve um cachorrinho também foi para as crianças sensibilizarem com ele. Tem um vira-latinha lá, só que super vira-lata de Krypton, né? Que
que no caso é da prima dele, né? Que tá no filme, faz uma pontinha lá no final do filme, nos extras, né? A la Marvel. E ela é uma adolescente, tem esse cachorrinho, e ele cuida do cachorrinho, mas ele gosta do cachorrinho pra cacete, né? Então, o cachorrinho é um grande motivador do Superman. E pega muito com todo mundo se identifica, né? Todo mundo já teve um cachorrinho, gosta de um cachorrinho, né? Eu achei muito legal o cachorrinho, ele rouba a cena. Então, o grande inimigo lá, o PH Santos já até disse lá no vídeo dele, são as fake news, né? O Lex manipula a realidade manipulando o país, ele quer ter um país só dele, manipula um país por fora, ele manipula quem é o vilão, ele manipula o mundo político real e o mundo virtual também. Tem até macaquinhos lá na Zona Fantasma que ficam trabalhando como haters na internet. É uma crítica social. Então, o filme é bem atual, entendeu? Ele consegue colocar na história do Superman esses embates que a gente tem contra Big Techs, contra tiranos, contra os próprios Estados Unidos. O filme é bem de esquerda mesmo. O filme é bem de esquerda. Se você é direita, você vai ver que o Superman ele é um cara de esquerda. Tem até um vídeo de um cara falando que Superman é comunista. Sim, né? Se for por esse lado, ele é bem comunista mesmo. Tudo bem. Ponto engraçado aqui também é como eles mostram o Jimmy Olsen, né? Que o cara tem um molde do Austin Powers, tipo isso, entendeu? Ele é um cara que ele é feio, um cara de moleque aqui, aquele menino da Seven Boys lá, do pão antigo. Parece o boneco do Chuck, antes de transformar no Chuck lá. E tem cara bem de moleque antigo assim mesmo, dá vontade de dar umas porradas nele assim, se você for um bully. E as mulheres gostam dele, né? Então ele fica evitando uma loiraça lá o filme todo, estranho. Bom, as lutas são boas e a ação também é boa, né? Então eu não percebi o filme passar, tipo, ele é bem divertido, não é nada entediante. Acho que todo mundo vai ter essa impressão também. Então, se você está com dúvida de que o filme vai ser bom ou não, pode ir sem medo que o filme é bom, sim. Então, o James Gunn, ele sacou o óbvio, né? Os filmes de herói, eles têm que ser mais episódicos, né? Tipo, não é aquela época dos anos 90 ou começo dos anos 2000, de filme do Batman e do Homem-Aranha também, que o inimigo aparecia e morria. Nos quadrinhos os caras não morrem, tem várias histórias, então você já queima as fichas assim, já gasta suas fichas todas de cara, não dá, né? Então, os filmes de heróis têm que ser episódicos. O filme de herói não é um filme normal, é uma adaptação de quadrinhos, então você espera que vão ter várias histórias. Inclusive, na minha opinião, tipo, cada filme podia ter um ator diferente para o Superman, não precisa ser o mesmo ator, porque cada quadrinho você tem um desenhista diferente, toda hora os heróis mudam de cara, a gente já tá super acostumado com isso, então o modo de contar mais histórias seria mudar os atores mesmo, mas eu entendo, né? Deixa aquela figurinha carimbada pra ser tipo o herói pelo menos por um tempo, vai mudar sempre, né? Não tem jeito. É mais fácil, o cara já sabe atuar como o personagem, né? Tem que ser assim mesmo, não tem jeito, né? A questão do filme, ele mostra um monte de personagens que não tem explicação pra muitos deles, tá? Então se você não conhece quadrinhos, tipo, você vai ficar boiando mesmo. Vai pesquisar lá, mas é bom que você acaba conhecendo, se você não conhece quadrinhos. Mas eu acho que alguém já vai assistir o filme do Superman, se não for um pai antigo. Sei lá, acho que todo mundo conhece a história do Superman. Os outros heróis que você não vai conhecer. Então, pesquisa lá, mas não vai atrapalhar a sua história. Mas é um filme para quem... É um filme para iniciados, tá? Se você não sabe nada de Superman, nada de quadrinhos, nunca viu nenhum desenho da Liga da Justiça, você tá lascado, meu amigo. Não explica não, e eu achei muito bom isso. Cada um corre atrás de entender, eu gostei. Resumindo, né? O filme foi muito divertido e queria falar que me animou por que esse universo da DC do James Gunn ele pode trazer, né? Então quero ver o Batman dele, que não vai ser aquele Batman do Robert Pattinson, o Flash, toda a Liga da Justiça. Eu quero ver quem vão ser esses caras e como ele vai mostrar isso. E tá bem melhor que a Marvel, né? Que a Marvel, infelizmente, não tem nenhum problema mostrar as minorias, as causas identitárias, mas isso foi feito de uma forma muito chata e forçada e bem fora da realidade, né? Então, o James Gunn, ele mostra uma história, ele fala de questões atuais, mas sem de uma forma mais interessante, né? De forma mais realmente engraçada, né? James Gunn, ele conta as piadinhas dele lá, muitas críticas do filme, cara. É um filme de herói, você não tem que esperar um Shakespeare, entendeu? Você vai ver filme de herói, você vai ver um filme com um cara que tem uma capa vermelha nas cores dos Estados Unidos com uma cueca em cima da calça.
Se você esperar uma obra-prima, você tá sendo otário, desculpa. Você tá sendo otário. Se você é moleque, você vai ver um filme de super-herói, beleza. Se você é um adulto e já tá vendo um filme de Superman, não adianta querer ser uma coisa épica, né? E você já sabe a história, só se diverte, cara. Se você for assim de boa vendo o filme, você vai se curtir bastante, entendeu? Então é isso. Tem mais coisa pra falar do filme, mas eu acho que não precisa falar tanto assim, né? Senão vocês não gostam de explicar todo o filme, isso é um saco, né? Um vídeo de um cara que explica todo o filme. Não. Vocês são inteligentes, vocês vão entender o filme. Quem não entender, pesquisa aí. Eu só quero comentar do filme algumas coisas que eu achei interessante, né? Coisas que, algumas óbvias, outras não tão óbvias, mas que deu um gostinho para vocês vislumbrarem, assim, o que é o filme. E tem alguns spoilers aqui mesmo, né? Avisando tarde, mas meu vídeo é assim. Então, meus amigos, fico por aqui, me despeço. Assistam aí, que vocês não vão se arrepender. A grande maioria tá gostando desse filme, já arrecadou dinheiro pra cacete. Então é isso. James Gunn arrebentou esse filme. Vale a pena assistir. Curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo, comentem aí embaixo. E se você não for inscrito, tá vacilando, se inscreva aí, porque esse canal é muito bom. Até mais. Nerd ou Tchau. nada?